Olá, eu sou Vitor Martins e eu vou estar simulando e discorrendo brevemente sobre dois códigos em MIPS Assembly. Um desses códigos é referente a arrays, enquanto o outro é referente a ponteiros. Bem, na imagem disposta, nós temos dois códigos bases que foram fornecidos no enunciado do trabalho, no qual ambos vão ter o mesmo objetivo. Esse objetivo ele trata-se da função de percorrer cada uma das posições e inicializar tudo com zero. Ou seja, no caso do exemplo esquerdo, ele vai pegar uma array de números e zerar. E do direito, ele vai pegar um ponteiro com uma array de números que também será zerado com zero em cada posição, obviamente. Bem, são duas versões de uma função que foi denominada como clear. Uma recebe como argumento uma array de inteiros, enquanto a outra vai receber um ponteiro, como foi dito. Na função clear da esquerda, podemos ver que inicialmente é declarada uma variável i. Esse mesmo i ele é inicializado com zero. E, no caso, nós vamos ter uma condição de que, enquanto i for menor que size, que representa o tamanho, o i vai percorrer de 1 em 1. E para cada um desses valores, nós temos a array na posição 1, que vai receber o zero. Na função clear da direita, temos que p vai receber array, dado que é pego o endereço do primeiro elemento em uma condição de que, enquanto o ponteiro não for maior que o endereço do último elemento da array, é somado 1 no ponteiro. E por fim definimos o valor do ponteiro p, que vai receber o zero. Bem, agora já no ambiente de simulação Mars, nós iremos inicialmente simular o código da array. Para essa simulação foi feito alguns ajustes nos códigos que vão ser destrinchados e explanados a seguir. Inicialmente, como eu disse, o da array. Bem, em primeiro lugar, aqui nós temos o ponto data. O ponto data, que é basicamente a área de dados da memória principal, é onde vai ser definida a nossa array. Dentro da nossa array, nós teremos algumas instruções que vão ajudar a moldá-la. A primeira delas vai ser align, que vai definir o tipo de valor que será preenchido em cada um dos campos da nossa array, no caso, e a gente vai preencher ela com o tipo 2, dado que nós vamos querer números inteiros, visto que queremos preencher cada campo dessa array com um valor zero, ou seja, número inteiro. Se a gente quisesse, nós poderíamos colocar um double, que representaria o 3, mas no caso nós vamos usar o 2 inteiros. A outra instrução que é bastante importante também é a que define o tamanho da array, que é a space. Como nesse caso nós vamos querer um vetor com 4 posições, em que cada uma dessas posições possui valor zero, que é um inteiro no caso, e possui 4 bytes, perdão. Então, para definir o tamanho da array, nós devemos pegar a quantidade de posições e multiplicar pela quantidade de bytes de cada posição, como podemos ver aqui, que no nosso caso vai ser 16. Bem, em seguida, já partindo para o ponto text, que no caso representa a área de instruções do nosso programa, inicialmente nós podemos definir o índice com o comando move, de modo que o nosso registrador T0 ele vai receber o zero como índice, como podemos ver aqui. Seguindo, a gente também irá definir o valor que vai ser preenchido em cada posição da array com o move, aqui como podemos ver, que nesse caso será utilizado o registrador T1 como zero, já que a gente vai preencher cada posição da array com o próprio zero. Bem, em sequência, com o comando li, que significa carregamento imediato ou load intermediate, vai ser carregado o tamanho da nossa array do registrador T2. Como vimos lá em cima, com space vai ser 16. Bem, na sequência, vai ser necessário uma estrutura de repetição, ou seja, para que o programa passe por cada posição da nossa array, preenchendo com valor zero, como é o intuito desse código. Bem, dentro desse looping, nós iremos colocar uma estrutura de condicional que vai dizer o seguinte: se meu índice for igual ao tamanho do vetor, que está armazenado no T2, como a gente viu ali em cima, é considerado o fim da repetição.
Também é importante salientar aqui para a gente notar que esse back ele é como se fosse o if ou se que a gente vê por aí. Bem, em sequência, nós temos que else if, ou seja, se não, o registrador T1 da array com base do índice T0, ele deve ser acrescentado do próprio T0 para o 4. O 4, né, posto que, por a gente estar tratando de bytes, cada posição da array vai ter 4. Bem, depois disso é feito o incremento da própria variável no registrador T1, como podemos ver aqui. Bem, e como queremos colocar o valor 0 em todas as posições do vetor, a gente vai ter que pegar o próprio T1 e somar a ele mesmo e 0, igual está sendo representado aqui pelo comando add. Bem, com o comando J de jump, nós iremos definir que até que o índice não seja igual ao tamanho do array, ele deve voltar à repetição. Posto isso, vamos ter que definir o fim da repetição para que ele saia desse looping. E também devemos imprimir no console cada uma. E, na verdade, né, a sequência agora que a gente vai ter que fazer para concluir o código é imprimir cada uma das 4 posições desse vetor, da nossa array, para a gente conseguir visualizar. E bem, para fazer isso, vai ser necessário voltar com o índice para 0, dado que quando ele saiu do primeiro looping, ele vai sair com 16. Então, a gente vai realizar isso utilizando o comando move. Agora, já criando um novo looping, cuja a função única dele vai ser imprimir array, nós vamos utilizar uma nova estrutura condicional. E bem, aqui a condição vai ser a seguinte: se o índice 0 for igual ao tamanho da array, nós vamos terminar o laço. Else if, se não, deve ser feito o load imediato, o carregamento imediato de V0 por 1, para que seja possível passar de 1 em 1 nas posições da array. Bem, em seguida a gente vai ter o comando load word do registrador A0 com array em relação ao índice T0. Bem, o comando syscall, ele que vai ser responsável por permitir a impressão da array. Posto isso, a gente vai utilizar o comando add para passar para a próxima posição e, por fim, utilizando o jump, a gente vai finalizar o código e, se necessário, repetir o mesmo processo. Bem, agora para a gente de fato conferir a simulação, nós pressionamos o F3 e em sequência o F5. Bem, e como podemos ver aqui, os 4 zeros que a gente estava esperando, ou seja, cada zero em cada uma das posições da array, como era esperado. Bem, partindo para o segundo código, que trata-se de uma array composta de ponteiros, que é bastante similar ao código anterior que nós havíamos simulado, nós iremos tomar uma abordagem um pouco diferente na simulação, assim, para poder visualizar outros elementos. Bem, então inicialmente aqui vamos para a aba Execute do Mars, apertando o F3. E bem, inicialmente aqui na linha 8, nós pegamos todas as informações presentes em nosso ponteiro e salvamos no registrador A0. Isso por meio do load address. Bem, na linha seguinte, no carregamento imediato, no load immediate, nós vamos pegar o 4 e atribuir ele ao A1, como a gente pode ver no campo Valerie, no canto direito da tela. Bem, em sequência, a gente vai pegar o tamanho da array em bytes, que é 16, e armazenar em T2. Já partindo para a próxima linha, nós vamos mover o A0 para T0, pegando tudo que está salvo em A0 e salvando no T0, que nesse caso vai ser o contador do nosso código, como é o i que a gente demonstrou no código em C, lá no começo da explicação.
Bem, seguindo aqui, no comando add, nós vamos salvar em T1 o resultado da soma dos registradores A1, de maneira que em A1 vai ser salvo 4 e em T1 8. Ou seja, T1 mais T1 vai ser 16. Isso, no caso, nessa linha aqui, que eu não havia passado, mas nessa linha. Bem, seguindo, a gente vai salvar em T2 o A0 mais o T1, e em A0, enfim, vai estar salvo o nosso ponteiro de fato, em T1 16, de acordo com a última linha, como a gente viu. Bem, abaixo a gente vai salvar os valores no T0. Nós podemos ver que o 0 está em relação ao índice T0 e também o 0 que vai ser recuperado na sequência, visto que a seguir a gente vai precisar dele. Bem, aqui o T0 ele vai ser salvo com a soma de 4 e T0. A gente pode usar o add, não somente o add, justamente por causa disso, porque a gente não vai estar somando dois registradores, e sim um registrador e um número. Bem, já na próxima linha, utilizando o comando SLT, nós vamos ter uma certa condição, que ela vai ser o seguinte. Essa condição ela vai ser: se o T0 for menor que o T2, vai ser salvo 1 em T3. Ou, no caso, né, else if, se não, vai ser salvo apenas 0. Bem, com isso posto, com a condição atendida, a gente vai ter que, se T3 é igual ao 0, o nosso looping ele vai ser inicializado e repetido. O looping ele irá se repetir até que todos os valores sejam salvos. Bem, agora que T3 ele vai ser igual a 0, o looping, por consequência, ele não vai existir. E isso, no caso, a gente já estava propondo essa segunda condição. Bem, seguindo aqui, conforme a gente havia dito, ou seja, nesse momento que o T3 ele é 0, o looping ele não existe, como a gente acabou de ver na simulação aqui. Agora que essa condição ela já foi atendida, a gente, com o comando move, vai salvar 0 em T0 mais uma vez, para poder começar aí o nosso processo de impressão. No caso, a mesma coisa com T2, que vai ser salvo o tamanho, que é 16, que a gente estava vendo anteriormente. Bem, após entrar nesse looping, cuja única função dele vai ser a impressão, inicialmente, como em todos os loops que a gente viu, também no código anterior, nós vamos ter uma condição com um back. E bem, essa condição ela tenta garantir que se T0... Não tenta, né? Ela garante que se T0 for igual a T2, ele vai entrar na label. E bem, como a gente pode ver... Como na verdade a gente pode ver que T0 ele não vai igual a 2, visto que a gente armazenou o T0... Visto que o T0 está armazenado com 0 e o T2 com 16. E bem, aqui na linha de baixo, a gente tem que V0, 1, ele irá assegurar que a gente vai conseguir escrever o número inteiro. E bem, no comando seguinte, no load word, vai ser carregado o valor que havia salvo na linha 21, que é essa linha que a gente tinha acabado de falar. Bem, aqui no syscall, como a gente havia dito anteriormente, ele é o comando que vai salvar, é o comando que vai escrever. E nesse caso, ele é o comando que vai escrever o 0. Inicialmente, ele vai escrever o 0 na primeira posição. Embaixo, com o comando add, T0 mais 4, o T0 vai acabar recebendo o valor de 4. E bem, o jump, que é o comando que imprime, ele vai nos mandar para o começo do comando da impressão. Esse processo ele vai ser realizado até que o T0 for igual ao T0.
de modo que vai aí sim entrar na label. E o nosso programa ele encerra. Bem, a gente vai ter que repetir esse processo até que ele escreva todas as vezes. Visto que a gente pode ver aqui que inicialmente nós já escrevemos na primeira posição, utilizando o fiscal. Então vamos fazer aqui a simulação. Na segunda posição, 0. Terceira posição, 0. E por fim, na quarta posição, 0. O nosso programa está finalizado.